Graça e paz, tudo bem com você, meu querido irmão? Minha querida irmã, mais uma vez estamos aqui juntos, começando esse ano, esse mês de janeiro de 2025, com muita alegria e felicidade. Vamos aí para a continuação sobre o estudo sobre Sansão. Agora o título, um campeão que só perdeu para si mesmo. Porque na verdade, Sansão perdeu para si mesmo. Porque quando nós desobedecemos a Deus, as consequências vêm. Então, vamos lá. O desfecho final da vida de Sansão, ele começa a vir em Juízes 16, do versículo 28 ao 31. Que foi quando Sansão faz cair o templo de Dagon, que quando ele foi preso pelos filisteus. Então Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Jeová, peço-te que te lembres de mim, e esforça-me agora só esta vez, ó Deus, para que de uma vez eu me vingue dos filisteus pelos meus dois olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que se sustinha a casa e arrimou-se sobre elas, com sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra. E disse Sansão: Morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela havia, e foram mais mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Então seus irmãos desceram, e toda a casa de seu pai, e tomaram-no, e subiram com ele, e sepultaram-no entre Zorá e Estaol, no sepulcro de Manoá, seu pai, e julgou ele a Israel 20 anos. Então esse foi o desfecho final de Sansão. Foi quando ele reconheceu e pediu perdão e clamou pela última vez, para que o Senhor renovasse as forças dele e ele cumprisse o que ele estava mandado aqui a ser feito. Sansão foi um campeão que perdeu para si mesmo. Certa vez, ouvi um pregador dizer que o maior inimigo do homem é ele mesmo. De fato, o homem que não consegue dominar suas paixões e impulsos carnais perde para si mesmo. Nós percebemos que no mundo secular que as pessoas mais talentosas são vencidas pelos seus próprios vícios e a falta de domínio próprio. Sansão foi um grande talento desperdiçado por ele mesmo. Sansão foi derrotado por si mesmo quando deixou ser levado pelos seus instintos carnais, que é em Juízes 16, versículo 1, que é quando Sansão começa a parte que Sansão é atraído por Dalila. E foi Sansão a Gaza e viu ali uma mulher prostituta e entrou a ela. Ou seja, ele não poderia se relacionar. Você lembra nas histórias anteriores que ele não poderia se relacionar com nenhuma mulher, ainda mais quando fosse prostituta, meretriz, essas coisas. Ele não podia se relacionar. E em Juízes 14, do versículo 1 ao 2, Sansão começou a sua decadência quando, atraído pela cobiça dos seus olhos, viu uma mulher das filhas dos filisteus em Tima e quis se casar com ela. Em 2 Coríntios 6, versículo 14, Paulo questiona esse tipo de comportamento dizendo: Não vos prendais a julgo desigual com os infiéis, porque a sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas. E em Juízes 14, 3, ao ser questionado pelos pais sobre o julgo desigual entre uma israelita e filisteia, Sansão
fez prevalecer as paixões carnais, dizendo: tomai esta, porque ela agrada aos meus olhos. E em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, Paulo, ele aconselhou ao jovem Timóteo dizendo: foge também dos desejos da mocidade. Em Juízes 16, versículo 1, é dito que foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. Aí, em 1 Coríntios 6, versículo 18, Paulo disse: fugir da prostituição. Todo pecado do homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. Em Juízes 16, 4, nós lemos o que? E depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale Soreque, cujo nome era Dalila, ou seja, depois de outro erro era cometido, Sansão foi se habituando ao pecado, até que não houve mais jeito, porque ele não sabia que já o Senhor tinha retirado dele, que é em Juízes 16, 20. E mais um exemplo, quando Davi pecou, o maior medo dele era acontecer consigo o que aconteceu com Sansão. Por isso, Davi implorou a Deus: não me lances fora da sua presença e não se retires de mim o teu Espírito Santo. Toma, dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Em Salmo 51, 11, 12, fala isso. Então Davi acordou a tempo e teve um final glorioso. Em 1 Crônicas 29, versículo 28. Mas, infelizmente, o mesmo não pode ser dito de Sansão, que foi em Juízes 16:30. Foi quando ele pegou, logo após que ter derrubado o templo de Dagon, ele morreu junto com os filisteus. E mais uma lição aqui, em Tito aqui, primeiro Paulo afirma que cada um de vós saiba possuir um vaso de santificação e honra, não na paixão da concupiscência com os gentios, que não conhecem a Deus, que é onde Sansão começou a se envolver com os filisteus, com as filhas de Filisteu, com as pessoas que já não se agradavam mais a Deus. E uma conclusão sobre essa história de Sansão: a vida de Sansão nos alerta e nos ensina lições importantíssimas para a nossa vida espiritual. Porque o Paulo afirma que Deus não nos chamou para a impureza, mas para a santificação. Com a história de Sansão, podemos aprender tanto com os seus erros quanto com seus acertos. Que Deus possa sempre nos guardar do pecado que tão de perto nos rodeia, e não podemos correr com a perseverança da carreira vitoriosa que nos está proposta. Isso está em Hebreus 12, versículo 1. Querida Irmandade, eu agradeço aí por vocês terem me acompanhado nesses vídeos sobre a história de Sansão. Foram uns tópicos muito importantes. Foi um vídeo um pouco comprido, mas eu creio que todos nós fomos visitados pela presença do Senhor e o que o Senhor falou com cada um de nós. Que Deus abençoe, deixe um like aí no vídeo e me acompanhe para mais outros vídeos. Deus abençoe grandiosamente a sua vida.